galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui no RLM Thales para mais um vídeo, onde hoje a gente vai falar sobre a resolução da CMED, isso mesmo, raciocínio lógico. Tivemos já um primeiro vídeo, que foi com a parte um, né? A parte um foi aquela parte de sequência, e eu tinha prometido ao pessoal, ó, eu vou fazer o segundo com a parte de proposição, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque eu sei que vocês querem saber como foi essa prova, como foi essa resolução. Você que fez a prova, né, fica aquela curiosidade para saber se acertou, se errou, se fez da maneira certa, tá? E você que não fez a prova e vai fazer os próximos concursos, tá certo? Siga aí, curta, compartilhe o RLM Thales. Bom, então se inscreva no nosso canal. Estamos aqui com essa fachada nova, tá certo? É a primeira gravação nessa fachada nova, então vai ser para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, resolução CMED, lógica proposicional. Tivemos 3 questões de sequências e agora 5 da parte lógica proposicional. Concurso que caiu na CMED, tá certo? CMED, Aracaju aí, beleza? Sergipe, ok? Banca Sebrasp, CESP, Sebrasp, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Primeira questão, ele fala assim, vamos lá. Considerando os símbolos lógicos usuais e sabendo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples, certo? Relativas à proposição lógica, à lógica proposicional. Aí ele fala, julgue o próximo item. Considerando as 3 colunas, olhe, falamos muito sobre isso, sobre tabela verdade, né? A proposição lógica é esse aqui, Q ou P e R sejam mostrados a seguir. É correto afirmar que a última coluna da tabela verdade apresentará valores V ou F tomados de cima para baixo, que ele poderia ter perguntado de baixo para cima, ele botou de cima para baixo, na seguinte sequência. Bom, lembrar você o seguinte, pessoal, olha, lembrar que esse cara aqui é o I, ele será verdadeiro, um verdadeiro mais verdadeiro. Esse cara aqui é o ou, ele será verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. VV, VF e FV, todos eles dão verdadeiro, tá bom? Então vamos lá. Então, olha, esse é o que ele quer. Q ou P e R. Pessoal, fazemos sempre quem está entre parênteses primeiro. Então vai ser o P e o R. Então, ó, a gente vai seguir aqui P e R, tá certo? Podemos até fazer aqui a sequência aqui da tabela, tá certo? E já botar esses resultantes aqui. Pronto, olha. E aí vamos lá. Como é que ia ser isso aí? Você vai olhar para o P e para o R e vai ver o conectivo I. Só é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Olha, verdadeiro com verdadeiro, aqui é verdadeiro. V com F, vai dar falso. Boto já já. V com V, verdadeiro. Já boto logo os que dão verdadeiro, tá? V com F não é. Observem que todos agora, os 4 que faltam restantes, começam com falso. Se começa com falso, não tem como dar verdadeiro. Então o restante aqui é tudo falso. Tá certo? Olha aqui rapidinho, tá? E agora, pessoal, é só fazer o que com esse resultado aí. Então, olha, mais um aqui para fechar. Certo? Olha. O que, beleza? Ou aí P e R. Pessoal, nós só vamos focar no que e nesse aqui, que é o P e R que a gente fez na sequência, tá? E qual é o esquema? Só vamos botar verdadeiro, iremos colocar verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Olhe, aqui tem na primeira, na segunda tem, na terceira tem. Então já sabe que é V, V, V. A quarta ó, é falso e falso. Então aqui é falso. A quinta tem verdadeiro? Tem. A sexta tem verdadeiro? Tem. Então é V, V.
A sétima e a oitava, observem, quer dizer, a sétima e a oitava, tudo falso. Então aqui tudo falso. Pronto. Só é verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Então vamos lá. Resultado: VVV, vamos ver, VVV, depois FV, FV, certo? Depois VFF, depois VFF. Gabarito certo, tá bom? Tabela verdade demora um pouquinho, mas como ele já nos montou, né, a tabela, não precisamos montar do zero, então foi mais tranquilo, tá certo? Você que está me acompanhando aqui, me siga nas redes sociais, YouTube, já estamos aqui, no caso, Instagram e TikTok, tá certo? Estamos lá para vocês, tá certo? Nosso site aí embaixo do visor, ok? Beleza? Beleza para cima? Primeira questão, Prefeitura de Aracaju, a parte lógica proposicional finalizada, tá certo? As próximas, a maioria são mais fáceis, são questões mais teóricas, tá certo? Se a pessoa tivesse cuidado, ela acertava. Quem já é acostumado a fazer questões do CESP, terminaria logo as outras, tá? Então vamos lá, olha, essa aqui. Vamos ler aí. Aí ele fala, considerando os símbolos lógicos, certo? É um enunciado mais tradicional dele, tá certo? Sabendo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas, julgue o item. A sentença, olhe, a prosperidade de um país é consequência da perfeita associação entre um conjunto de ações sociais e o incentivo ao empreendedorismo. Pessoal, ele está dizendo que pode ser escrito assim, como i, como ou. Essa está errada. Tá, mas por que está errada? Primeiro que ele quis trazer é consequência. É consequência, pode, depender da questão, ser considerado uma condicional. Mas tem que ter um verbo antes dele. Olha, a prosperidade de um país. Não tem verbo nenhum aí. Então já não pode ser proposição composta. Outra coisa, ele colocou o conectivo i. Aí você vai falar, Thales, será que é esse i aqui? Pessoal, olha, a prosperidade do país é consequência disso e daquilo. Disso e daquilo. Isso aí é uma enumeração. E enumeração, para a banca CESP, que gosta muito disso, é considerado proposição simples, não é proposição composta, tá bom? Então, a prosperidade de um país é consequência disso, daquilo. Pronto. Isso aí é apenas a proposição P. Tudo isso aí é uma proposição simples, não é proposição composta. Não tem condicional aí, não tem conjunção aí, tá certo? Um modelinho que a banca gosta muito de cobrar, tá certo? Já foi segunda questão. Bom? Que seria a numeração lá 30 e pouco lá da prova, se eu não me engano. Próxima questão, já vamos logo para a pergunta. A seguinte sentença é uma proposição lógica composta. Todas as metodologias de ensino que promovem o crescimento do indivíduo, tanto academicamente quanto em sua cidadania, devem ser estudadas. Ele está dizendo que a questão é uma proposição composta. Pessoal, o gabarito está errado nessa. Por quê? Proposição composta, presta atenção, composta tem que ter conectivos. O i, o ou, o se, então, ou se e somente se. Estamos vendo que não tem nenhum conectivo aí. Então não é, tá certo? Aí alguém vai falar assim, Thales, mas eu escutei em algum lugar que promovem, né? A ação de promover é um verbo, tá certo? Deixa eu ver se tem outro. Devem ser, né? Ah, quando tem mais de um verbo é proposição composta. Tire isso da cabeça, principalmente para a banca CESP.
Você pode ter uma sentença grande com vários verbos e ainda assim ser simples. Guarda essa informação. Bom? Terceira já foi errada. Fácil, pessoal. Tranquilo, né? Então, lembre-se, o I é a conjunção, o OU é a disjunção, tá certo? Aí nós temos o se, então, ok? Muito bem. Vamos lá. O ou de junção exclusiva, se somente se, a bicondicional. Beleza? Show de bola, pessoal? Então, não tem nenhum desses, então não tem como ser uma proposição composta. Terceira questão finalizada, tá certo? Faltam só mais duas, tá certo? Tranquilo, né? Fácil as questões. É claro, é só ter calma e um treinamento intensivo na banca Sebrasp, tá? Essas aqui, pessoal, a quarta questão, o que é que eu fiz? Como o texto é muito grande, eu montei um esqueminha aqui, tá certo? Para a gente atacar ela. Então veja, olha. Considerando os argumentos, todos os professores da rede de ensino público de Sergipe moram em Itabaiana, pois os professores da rede de ensino público de Sergipe são considerados heróis, todas as pessoas que visitam os países da Europa moram em Itabaiana. E aqueles que são considerados heróis sempre visitam países da Europa. Ele está dizendo que é um argumento válido. Pessoal, vejam só, o que é que eu fiz? Eu montei já um esqueminha aqui para não ter que perder tempo escrevendo. Olha, as premissas P1, P2, P3, os professores da rede de ensino público de Sergipe são heróis, todas as pessoas que visitam a Europa moram em Itabaiana, todos os professores da rede de ensino público de Sergipe moram em Itabaiana. Pessoal, essas duas questões, a quarta e a quinta, que foi a numeração 30 e pouco lá na prova, tá? Elas, na verdade, uma puxava a outra. Meio que você acertava uma, acertava a outra, praticamente, né? Veja só. Olha, essa ele está dizendo que é válido. Os professores de Sergipe são heróis. Os professores de Sergipe são heróis. Quem é herói visita a Europa. Então você já sabe que os professores visitam a Europa. As pessoas que visitam a Europa moram em Itabaiana. Pessoal, qual a conclusão disso? Os professores são de Itabaiana, moram em Itabaiana. Pronto. Argumento válido, tá certo? Quem é professor é herói. Quem é herói visita a Europa. Quem visita a Europa é de Itabaiana. Logo, os professores moram em Itabaiana. Argumento válido, gabarito certo, tá bom? Era isso para a gente ter feito, tá? E agora, olhe como se você fizesse essa, você matava a questão seguinte. Por quê, Thales? Olha, ele está dizendo que aqueles considerados heróis sempre visitam a Europa. É a conclusão. Errado. Por quê? Thales está errado. Pessoal, olha, volta lá para a questão. Tá vendo aqui o pois? O pois é uma camuflagem para o se, então. O pois é a famosa condicional invertida, tá? É consequência, é condicional invertida também, tá certo? Então, o pois é a condicional invertida. Qual é o esquema? Quando você bota o pois, quem vem antes dele é a conclusão. Esse era o X da questão. Quem vem antes do pois é a conclusão. Então, a conclusão é: todos os professores da rede de ensino público de Sergipe moram em Itabaiana. Que eu, na verdade, já tinha colocado aqui. Todos os professores da rede de ensino público moram em Itabaiana. Tá certo? Então, foi o que a gente falou. Uma questão meio que acertava a outra. Tá certo? Quinta questão, gabarito errado. Tá certo?
Pessoal, fechamos aqui a resolução das questões da CEMED, parte um, parte 2. Assista os dois, dê o like e ative as notificações. Vamos trazer muita coisa nova aqui no RLM Tales em 2025, tá certo? Um abraço, valeu e até mais!